boa noite, minha Paraíba. Segunda-feira é dia de Frente a Frente no ar pela sua TV Arapuã. Ele é senador da República, vice-presidente do Senado Federal, presidente do MDB aqui da Paraíba e recentemente incluiu outro título aí para ser chamado pré-candidato ao governo da Paraíba. Eu estou falando de veneziano Vital do Rego, nosso convidado desta noite, para falarmos sobre Paraíba e sobre eleições 2022 e também as pautas nacionais. Se acompanha tudo a partir de agora no Frente a Frente, está no ar. Senador veneziano Vital do Rego, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Boa noite, Luiz. Uma alegria renovada, como sempre, poder reencontrá-lo, para que nós tenhamos ao lado do seu extraordinário e sempre presente público do Sistema Arapuã, Frente a Frente, esses minutos para que nós conversemos sobre os assuntos nacionais, sobre realidades contextuais e sobre, evidentemente, aquilo que estamos a fazê-lo nesse período de pré-campanha, ao tempo em que postulantes somos ao mandato de governador. Muito grato, mais uma vez, por você nos receber. Bom demais. E sempre oportunidade de grandes revelações, porque eu me lembro que foi aqui no Frente a Frente, lá atrás, que você disse, ainda na base do governo João Azevedo, dizendo que o MDB estava sendo maltratado, ou então pelo menos não estava sendo tratado do tamanho que merecia, né? Foi aqui no Frente a Frente que você lá atrás conversamos, já começou a fazer esse registro. De fato, nós fazíamos, você me perguntava e eu nunca faltei a você, porque não posso faltar ao povo da Paraíba com a franqueza que sempre eu me permito mover. Né? Todos os meus atos, todas as minhas iniciativas, todas as minhas decisões, elas são pautadas, calcadas e baseadas com autenticidade. À época, quando nós conversávamos e você me inquiria e eu lhe falava, passados alguns meses, sem absolutamente quaisquer contatos ou qualquer contato, o MDB, que não desejava, como não deseja, ser melhor do que ninguém, mas não pode perder a sua autoestima e, acima de tudo, saber da sua importância histórica, partido de tradições, um partido de homens e mulheres que ajudaram muito ao Estado e que também, nesta quadra de recomposição, de refortalecimento, e eu me incluo como estando a ser um entre outros que efetivamente querem o bem do MDB e sabem que o MDB pode se postar e produzir propostas, sugestões que melhorem as condições de vida dos milhões de paraibanos, eu dizia a você, o MDB está sendo posto à margem e sem discutir estratégias de quem quer que fosse e iria tomar a sua posição, que terminou tomando coletivamente em torno de um projeto em composição com o presidente Lula, com o PT estadual, apresentando PT e MDB as candidaturas, a nossa ao governo e a do ex-governador, pré-candidato nosso ao Senado, Ricardo Coutinho. Agora, senador, falando em MDB, deixa eu falar logo na questão nacional. De forma muito clara, você está traindo a senadora Simone Tebet na pretensão dela ser candidata a presidente pelo MDB? Não, Luiz, não há e nunca houve, não há e nunca haverá comportamento nosso, porque sempre aprendi na vida pessoal, nas minhas relações e na vida pública acima de tudo, porque afinal quando você assume, como nós assumimos, mandatos, você tem que tratá-lo com o respeito que quem lhe outorga, que é exatamente a população que lhe escolhe, que lhe garante espaços parlamentares, como foram os espaços, dois destes como vereador, como deputado federal, agora como senador, como também ambientes de chefia de executivo, como foi a nossa experiência como prefeito de Campina Grande em 2 ocasiões. Nunca agi desta forma, sempre agi com a correção, com a coerência, com a franqueza, com todos. Né? Quando eu digo todos, desde os meus contendores aos meus companheiros. Aqui, na Paraíba, houve entre os meses de dezembro e janeiro, e acredito que você estava em estúdio na Arapuã, na Rádio Arapuã, e perguntado a esse respeito ao presidente Baleia Rossi, presidente do MDB, deputado federal, a como
o MDB paraibano poderia e deveria estrategicamente se pôr e decidir, ele falou, e você estava na bancada, ele disse: o MDB nacional, as unidades, né, estaduais, aonde o MDB está, porque estamos nas 27 unidades, terá a autonomia e a decisão para estabelecer as suas estratégias, de acordo com as suas realidades. E as realidades nossas, em especial da região Nordeste, ela é uma realidade muito próxima, que nos deixa muito vinculados ao presidente Lula, por força e por tudo aquilo que nós tivemos. No meu caso, na Paraíba, no meu caso como ex-prefeito, como parceiro, como amigo do presidente Lula, isso se inscreve de forma ainda mais categórica. Nunca faltou de nossa parte, a presidente, eu quando a trato, porque ela foi presidente da nossa CCJ, a companheira Simone Tebet, sabia disto. Desde Você novembro. já disse a ela que não defende que ela seja candidata? Não, eu não disse que não defendia. Há uma diferença, uma distância entre o dizer que ela não tem a legitimidade para postular, porque, inclusive, quando saímos na última segunda-feira, que hoje faz 8 dias, por volta desse horário, ao lado do presidente Lula, nós dizíamos e nós respondíamos, porque não há nenhuma dificuldade. Quem pensa, os meus opositores, que imaginam colocar-me em uma situação difícil, não. Porque nós nos comportamos, o MDB da Paraíba, de Alagoas, do Sergipe, do Piauí, do Maranhão, os 9 estados têm esse posicionamento. A Paraíba foi, se não o primeiro, penso que inclusive o primeiro a expor-se a favor da candidatura do presidente Lula, por força de tudo aquilo que o acompanha, por força de tudo aquilo que nos chama e nos convoca a essa participação, sob o ponto de vista principalmente da defesa da democracia, o MDB pode ter, em julho, quando das nossas convenções, uma decisão de lançar a senadora Simone Tebet, e em nada interferirá nem a minha posição de apoio ao presidente Lula, nem a dos outros demais companheiros que assim já externaram a presidência nacional e a própria senadora. A senadora, numa entrevista recente, ouvi falar de que o MDB no Nordeste, na convenção, não é a força do partido, não teria o tamanho para decisão. Na convenção, segundo ela, a tese de candidatura própria a presidente deverá prevalecer. E é Você faz esses cálculos? Não, nós não estamos trabalhando para deixar de tê-la como candidata, Luiz. Você há de convir que há uma diferença. O MDB pode até manter essa postulação da senadora Simone Tebet, que é um extraordinário quadro, uma figura altamente competitiva, mas que viceja num ambiente difícil, tanto para ela como para o próprio ex-governador João Dória, para o próprio presidente que foi candidato por 2 vezes, Ciro Gomes. Há uma realidade muito cristalizada entre aquele que hoje, assumidamente, se dispõe ao combate às pilastras democráticas, institucionais, de participação popular, e um outro que, ao meu ver, respeitando a todas as quaisquer opiniões, que é o presidente Lula, ele encerra consigo a oportunidade que nós temos de repacificar o país, de conduzir de volta aos trilhos, de respeito a esses postulados democráticos. A gente pensa que não, e muitos podem até, milhões de brasileiros podem pensar que não, mas nós estamos diante de uma quadra que requer a minha presença, não como senador da República tão somente, mas a minha presença como eleitor, a sua presença não como extraordinário comunicador, a dos nossos companheiros que trabalham dia a dia aqui no Sistema Arapuã, e você, meu amigo e minha amiga, para que nós reflitamos sobre o que nós estamos passando e sobre aquilo que nós desejamos para o país. E quando eu falo sobre o país do futuro, eu falo sobre aqueles que virão depois da gente. Então, há uma diferença. A candidatura da senadora Simone Tebet, ela pode existir, nas convenções ela pode se firmar, mas existe no MDB aqueles que já se posicionaram, não contra ela, absolutamente, mas não é contra, mas numa análise que sugeriria a uma parceria com o presidente Lula, e isso nós, na Paraíba, estamos a fazer. E já externaram, ou seja, senador, para ficar bem claro, o senhor está dizendo que, antecipando, inclusive, porque pode ser que na convenção o MDB não vá de candidatura própria, mas está antecipando que será dissidência se for.
Ou seja, dissidência O na meu candidatura... voto, se você entender como dissidência, enfim, não é a dissidência do MDB paraibano. É um posicionamento de muitos que no MDB, como eu, pensam desta forma, de apoio ao presidente Lula, e sem precisar fazer as reiteradas citações sobre todos aqueles, inclusive nesse encontro suprapartidário que o presidente Lula promoveu, no caso, quem promoveu foi o ex-presidente Eunício Oliveira, na sua residência, mas com a presença do presidente Lula, lá estavam membros do MDB, em número de 7 senadores, lá estavam senadores do PSD, do PSB, além, obviamente, dos próprios companheiros do PT. Estávamos em número de 18, a reafirmar aquilo que temos dito desde o final do ano passado, o nosso compromisso em torno do nome, né, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Em relação aos MDBistas daqui da Paraíba, que têm uma posição de não votarem ou não quererem que a candidatura própria do partido do senador veneziano, eles terão a mesma concessão que os estaduais do partido terão em relação a Simone Tebet? Aí, para ser mais específico, o ex-governador Roberto Paulino, cuja a expulsão do partido, o vereador Miquica Leitão, está defendendo, porque ele não vota em veneziano para governador. Como é que você se posiciona? Como sempre me posicionei, a decisão de quem não quis trabalhar pelo MDB, de quem não quis ver o MDB participando diretamente, até destoando de outros momentos com os quais e nos quais víamos nós, estes que se posicionam a favor da reeleição de João Azevedo, chama-nos a atenção, ou chamou-nos a atenção, principalmente quando colocadas em disparidade a posição atual de posições outras adotadas e tomadas pelos mesmos. Mas, de minha parte, não haverá nenhuma condução senão a de respeitar. Eu só apenas desejo, na condição que nós temos, de companheiros, integrantes de um grupamento que assumiu a responsabilidade de reconduzir o MDB. E posso te dizer, Luiz, foi trabalhoso, sim, porque neste contexto de disputas, principalmente onde instrumentos, meios, elementos, sejam estes institucionais, legítimos, republicanos ou não, fossem estes que partiram de outras legendas, o MDB se fez forte. E muitos ou poucos dentro do MDB trabalharam contra a perspectiva do MDB formar a sua chapa à Assembleia Legislativa, de formar a sua chapa à Câmara dos Deputados, de poder conduzir-se competitivamente para, quem sabe, é essa a nossa projeção, de elegermos 4 integrantes à Assembleia Legislativa e ter a nossa vaga à Câmara Federal. Eu ouvia muito durante os dias que antecederam, todas observei, soube, participei, porque dividiam conosco todas as investidas e todos os investimentos, investidas e investimentos que foram feitos para dar à condição do MDB uma fragilidade e não conseguiram. O MDB está forte, está se recompondo, vai a essa disputa e eu estou muito entusiasmado, com os pés ao chão, como eu costumo sempre dizer, com a humildade necessária a todos e quaisquer que assumem essa empreitada, essa convocação, esse chamamento para discutir a Paraíba com ideias e não com simplórias sugestões. Então, quem não quis, não tem problema nenhum. Só não podem querer atrapalhar, né? Só não devem querer atrapalhar, mas senador, nós não vamos... Você me perguntava sobre iniciativa... Você defende a expulsão do Roberto Paulino? Não, eu até vou conversar com meu amigo, meu irmão, que é um dos responsáveis, um dos maiores responsáveis para que esse tema pudesse ter ou começasse a ter a lembrança na seara política estadual, que é o meu presidente, nosso presidente da Municipal Pessoense, vereador Miquica Leitão, candidato do MDB à Câmara Federal, um dos nossos candidatos à Câmara Federal. Eu vou ponderar e dizer que não há problema algum, né? Há aqueles que não desejarem, repito, em número muito pequeno, desejarem ter posições contrárias, que permaneçam, saiam quando assim acharem conveniente. Eu costumo dizer, estes mesmos que tentaram minar o MDB, que tentaram tirar do MDB a condição de participar, terão, com as graças de Deus, a oportunidade de ver o MDB vitorioso em janeiro de 2023. Senador,
Preciso fazer uma análise desde o anúncio da sua pré-candidatura ao governo, ao lado do ex-governador Ricardo Coutinho, ali com o PT. Ali pergunta para que o telespectador possa entender. Como é que o senhor analisa a cola sua de Ricardo nessas semanas a partir desse anúncio? Colou, não colou? Tem gente que diz que não colou, tem gente que diz que não cola, cristal quebrado não cola mais. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Primeiro, nunca houve entre nós nenhum tipo de ruptura. Desde o momento em que fizemos campanha juntos em 2014, quando nós pudemos ter tido uma participação no segundo turno, à vitória do então candidato à reeleição, o governador Ricardo Coutinho. Vitória essa que nós obtivemos, com ele continuando a gerir os destinos administrativos do nosso Estado. Fosse também em 2018, quando eu participei ao lado do atual governador e ao lado do ex-deputado, candidato à Câmara, ao retorno à Câmara Federal, reverendo Luiz Couto, nós participamos. Nós não tivemos em face... Mas houve um rompimento do ex-governador Ricardo Coutinho com o governador João. E o senhor preferiu ficar na base de João. O senhor se arrepende dessa decisão de ter ficado com o João Azevedo? Não, o momento ele estava bem claro. A situação foi posta, inclusive discutida, como eu estive por várias vezes com o presidente à época, ainda era o meu partido, no qual eu militava, e eu tenho muito respeito, que é o PSB. Eu tentei fazer com que ambos pudessem retornar a uma convivência partidária, o que não foi possível, ponto. Mas eu nunca deixei de ter, né, esse contato, se não um contato presencial, mas um contato que me permitisse trocar algumas impressões. É evidente, houve o episódio desastroso e trágico da pandemia, a partir de março de 2020, situações que passam dos nossos quereres. A campanha que nós estamos fazendo, e eu me corrijo, a pré-campanha que nós estamos fazendo de visitações a partir do dia 21 de fevereiro, quando o MDB e PT lançam as pré-candidaturas, a nossa como MDBista candidato ao governo e a do ex-governador candidato, pré-candidato ao Senado, é uma campanha de identificação. Observem... Você já tem quase 2 meses, né, nessa Quase caminhada, 2 meses. Aí nós estamos, claro, e evidencie-se também que durante o mês de março, principalmente e notadamente, foram 30 dias que nós nos dedicamos à consolidação das chapas proporcionais, diante das ações voluptuosas e volumosas dos nossos oponentes contendores, que se deram até recentemente. Então, nós passamos o mês de março numa agenda, cumprindo as minhas obrigações, porque eu não posso faltar com as mesmas no Senado Federal, como vice-presidente da Casa e como integrante deste colegiado, cumprindo as minhas obrigações partidárias, cumprindo as minhas obrigações de formular agendas para as quais tanto eu quanto o Ricardo nos desdobramos em atendê-las. E posso te falar, muito tranquilamente, o que se viu em torno dos desassossegos, sobressaltos, solavancos nas formações das chapas do outro lado, dos nossos oponentes, conosco não houve nenhum tipo de problema. Nós continuamos com essa identificação em torno de um projeto que nós defendemos e sabemos, com todo respeito, ser o melhor para a Paraíba, com base nas experiências administrativas que Ricardo teve, com base naquilo que eu nutro e nutri ao tempo em que prefeito de Campina Grande fui, ou seja, são experiências, nós sabemos aonde queremos chegar, nós sabemos como desejamos levar a Paraíba a outros momentos. Você acha que o eleitor de veneziano, o eleitor do cabeludo, está entendendo bem essa junção com o Ricardo? Já entendia? Você está encontrando essa receptividade, esse retorno? Tem com naturalidade, porque nós votamos em Ricardo, estou apenas trazendo aqui a memória, nós votamos em Ricardo em 2014. Nós fizemos campanha. Mas houve uma ruptura. O senhor admite que houve uma ruptura no meio do governo João? Não, houve aquele momento, de fato, aonde partidariamente nós, dentro do PSB, tivemos posicionamentos diferentes. Mas isso em nada impossibilitaria, como nós tivemos e nós construímos de maneira amadurecida, de maneira sempre muito ponderada, tendo como um dos artífices para que nós conseguíssemos que essa situação pudesse, enfim, ter a sua concretude, a sua consumação, o presidente Lula, a presidente Gleisi Hoffmann, os companheiros que chegaram em retorno ao PT, os companheiros que
estão no MDB, os novos companheiros que firmaram conosco. Então, foi de uma maneira muito natural de estar sendo desenvolvida essa relação e essa identificação entre as candidaturas majoritárias, até termos o conjunto delas, porque em junho nós haveremos de ter a definição, quem sabe um pouco antes, quem sabe um pouco depois, com o companheiro ou companheira candidato a vice-governador ou vice-governador, dos também companheiros suplentes na chapa com o senador Ricardo Coutinho. Então, de uma maneira altamente tranquila. O que nós temos de identificação, de identidade, nesse tripé Lula lá, Ricardo e Wené aqui na Paraíba, é o que os demais outros oponentes não conseguiram. Senador, o senhor falou aí, aliás, sua resposta dá mote para várias perguntas. Vou me ater a uma delas, como o senhor disse, fala em identificação, identidade, e o senhor diz o seguinte, o meu oponente, o lado de lá, os problemas que teve nessa composição... Eu pluralizei, os oponentes. Pronto, porque eu ia chapas, perguntar exatamente, você está centralizando esse oponente no governador João Azevedo, aí eu lhe pergunto de forma muito clara, o senhor está conversando com o ex-senador Cássio Cunha Lima? Tem conversa de veneziano com a família Cunha Lima, com a base Cunha Lima, por uma junção de todos contra João? Não, eu não tive, inclusive, lastimo tremendamente o que se tornou. E por tão falsa, né, construção, lastimo, porque foi uma construção jornalisticamente, e quando um jornalista se propõe a produzir fake news, você termina identificando o quão perigosas estão as realidades atuais no país. Quando você tem um fake news produzido por alguém que não tem um comprometimento de trazer a verdade, já é indefensável, mais ainda quando esse alguém tem o direito à caneta e a colocar, ou imaginar colocar o que bem ele se interessa a fazê-lo, principalmente respondendo a interesses institucionais. Então, o que ocorreu na semana passada, a se dizer que a senadora Nilda havia estado com o ex-governador e senador Cássio. Nós estivemos no ano passado, sim, tratando sobre matérias legislativas e, diga-se passagem, o próprio ex-senador fez questão nas suas redes sociais de confirmar, de ratificar e de publicizar o próprio texto que a senadora Nilda trouxe. Não houve nenhum contato de natureza política. Não tem um acordão da oposição contra o governador. Olha, Luiz, nós estamos há 3 meses do início da campanha propriamente dita. Então vamos lá. Se nós estamos há 3 meses do primeiro turno, minha amiga, meu amigo, como é que eu vou, Luiz, falar sobre segundo turno? Eu tenho que lutar como nós estamos lutando e vamos ainda, através dos debates, das discussões, dialogando com a Paraíba, que nós estreamos há 10 dias em Solânia, com as discussões que nós estamos produzindo. Depois da manhã eu queria inclusive convidar os meus amigos, amigas, telespectadores da região de Souza, participando da promoção feita pelo nosso competente candidato a deputado estadual, presidente da FUG, dando essa vivacidade à FUG, André Gadelha. Nós estamos fazendo esse debate, nós estamos promovendo essa discussão mais ampla com a Paraíba. E quando estivermos em campanha, que é daqui a 3 meses, nós vamos lutar para irmos nós ao segundo turno. Como é que eu vou agora me antecipar a um fato que dista pelo menos 5, 6 meses? Então, cada um que vai buscar... Mas está no roteiro. Não, o que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer e o que eu tenho pedido e tomado a liberdade de convidá-los e convidá-las a participarem desse projeto de ideias efetivas, não demagógicas, não simplórias, mas de um amplo debate, de uma mudança de comportamento administrativo para o Estado, de envolvimento com você, com a sociedade civil, com os agentes políticos. O que eu tenho dito é que nós vamos lutar para vencer essa primeira etapa, que é chegar ao primeiro turno, ao segundo turno, e eu creio piamente que isso é possível. Mas depois disso, aí, com aqueles que não tiverem tido a mesma sorte, e não tratemos como sorte, mas que não tenham conseguido o intento, nós vamos buscar novas alianças. Senador, mas eu pergunto isso porque as especulações já começam agora e elas, por exemplo, elas geram dois movimentos e 2 desenhos. E aí você tem a oportunidade de dizê-las aqui se elas estão no campo da especulação completamente intangíveis ou não, ou se elas têm ali algumas possibilidades. A primeira delas é que, olha, o senador veneziano Vital do Rego, se ele não for para o segundo turno, ele volta para João. Essa é uma coisa que se debate aí no meio da rua. O senhor tem a oportunidade de dizer agora se isso é uma coisa com lógica ou não. Se o senador veneziano não for para o segundo turno, ele volta para João.
porque está no mesmo campo, está ali com Lula, essa história toda. Segundo, se o senador indo ao segundo turno, ele teria ali a capacidade de agregar para si tanto o apoio de bolsonaristas mais ligados a Nilvan, quanto o apoio dos Cunha Lima, de Pedro Cunha Lima, que faz ali uma divergência em Campina Grande, ali territorial, paroquial, lá em Campina Grande. Eu acho que se Qual das precipita, duas especulações eu penso que quem trata no mundo das discussões, do bate-papo político, tudo é possível, tudo é defensável, tudo é até bom, passa tempo, mas no campo estratégico, quem estiver assim fazer está, além de atuando pretensiosamente, se precipitando a conjecturas, está longe, mas muito longe, de aproximar-se, portanto, do que pode acontecer, né? Então, eu prefiro... Qual dos dois casos? Os dois casos, porque passando a nossa proposta vigorosa, eu creio e defendo-a exatamente por acreditar que ela é vigorosa para o nosso Estado, a composição com Lula, com o PT, MDB e quem sabe outros que possam, junto conosco até as convenções, também se definirem a nosso favor, nós estamos fazendo o quê? O trabalho que compete-nos. Chegar ao primeiro turno, concluir o primeiro turno, sendo um dos que passará a disputa em segundo turno. E nós vamos, aos que não tiverem essa oportunidade, mostrar que o nosso projeto, um projeto de mudança administrativa para uma redinâmica no Estado, é a mais plausível, a mais palpável. E convencê-los disso. Esse é o meu trabalho, esse vai ser o nosso trabalho de convencimento. Agora, fazer pretensiosamente conjecturas do tipo vai fulano ou vai Beltrano, se Cicrano não for, haverá de ir com... Eu não o farei nesse momento, porque esse nem é oportuno, nem é pertinente, é antiestratégico e contraproducente. Se eu voltar para João, essa fala de retorno a João, você acha que está no campo das especulações. Agora, ela tem Só no campo das especulações. Ela tem uma inspiração na base de... Você está sendo cobrado pelo PT, inclusive, ou por parte do PT, ou pelo próprio ex-governador Ricardo Coutinho, de ser mais incisivo contra o governador João Azevedo, bater mais em João, no governo João? Olha, os questionamentos que nós fazemos ao governo atual, eles são feitos com um perfil próprio daquilo que me caracteriza. Ninguém vai lhe... Não, primeiro, eu nunca fui cobrado, né? A minha relação com o nosso senador candidato ao Senado, ela é muito franca. Nós trabalhamos, definimos, estabelecemos opiniões, ouvimos, discordamos, convergimos, e é isso que está fazendo essa identificação se tornar tão mais facilitada, né, para mim e para ele próprio. Ambos nutrem-se da reciprocidade, do envolvimento dos nossos companheiros MDBistas, como nós também nos nutrimos, diga-se de passagem, com a participação e presença dos companheiros e companheiras petistas. Então não há aqui, da nossa parte, nem da parte do senador Ricardo, nem de quem quer que seja, de ambos os lados, porque somos e temos apenas um lado, Lula, Vené e Ricardo, esse tipo de cobrança. Eu questiono, agora a forma de eu fazê-lo é esta que você me conhece. Mas você não vai ver um candidato a agredir, você não vai ver um candidato a produzir fake news, você vai ter um candidato, ou você tem uma pré-candidatura que fala sobre a realidade hídrica, fala sobre as situações que envolvem segurança pública, está falando sobre as questões que envolvem políticas sustentáveis na relação homem-meio ambiente. Você vai ouvir o questionamento quando ele for pertinente, e muitas questões são pertinentes e necessariamente precisam ser postas para que o eleitor, para que a eleitora, para que o cidadão, de uma maneira geral, possa fazer a sua análise e definir em torno de quem deve ser o condutor administrativo. Então, esse é um comportamento e postura que eu tenho. O senhor estava no governo até fevereiro desse ano. Isso lhe amarra de também fazer uma leitura mais clara em relação ao governo? Você tem dificuldade de fazer isso? Não, mas eu primeiro, eu faço apenas uma ponderação temporal. Eu não me sinto tendo estado no governo desde o último encontro que eu tive com o João Azevedo, que foi março de 2021. Você está dizendo que já tinha, porque eu não fui levado em consideração o exercício da parceria, o exercício das relações político-partidárias, até mesmo pessoais, deixavam claramente de existir. O senhor ficou com cargo no governo, senador, o senhor ficou com secretários lá no governo.
Ocupações que poderiam, através de poucos desses nomes, qualificados nomes, que poderiam ter muito melhor sido utilizados em termos de gestão pública e que não foram também. Foram bem poucos, até porque nós não havíamos de ter e nunca assim agimos na busca simplesmente dessa ocupação. Nunca fiz política, eu nunca mantive relações, né, relações partidárias, relações de apoio a este ou aquele governo, por força desta ou daquela ocupação. Quem conhece a minha trajetória em Campina Grande, tendo passado 20 anos como oposição, vereador durante 8 anos, assim foi Vitalzinho, chegado à condição de ser o governo como governante, né, eu nunca busquei a campanha mais fácil, eu nunca perdi a minha linha de coerência, sabe muito bem quem me acompanha nesse instante, telespectador amado de Campina e de toda a Paraíba. Então, eu não me alimento eu não me apequeno a fazer política por força de ocupações desta ou daquela natureza. Mas seus adversários na campanha, naturalmente, poderão usar e deverão usar declarações favoráveis suas ao governo João, a esse governo aí. Como é que o senhor vai enfrentar as encaradas? O senhor vai só destacar pontos negativos do governo João, vai reconhecer os positivos também, enfim. E disse a você, eu penso que ainda esse ano, não sei se eu tive a alegria de me encontrar com você frente a frente, este ano de 2022, se não, volto a dizer, mas com certeza no ano passado eu te falava que se os meus oponentes, principalmente os que institucionalmente estão no governo, imaginam que vão fazer frente com esse tipo possível de constrangimento, é ler do engano. É melhor que busquem outras estratégias do que imaginar que vão me colocar em uma situação constrangedora. Não. O que eu pude dizer, o que eu disse, eu reafirmarei. Não simplesmente porque vocês têm nos arquivos ou que as redes sociais podem ter nos arquivos quaisquer palavras, porque eu nunca deixarei de ter a autenticidade a qual me referi antes nas primeiras indagações suas, Luiz. Então, os pontos que mereceram observações favoráveis em relação a comportamento administrativo, nós, assim, registraremos. Os outros que eu já o fiz e já os fazia, ou tentava pelo menos dizer a João Azevedo, eu os trarei como tenho trazido. Por exemplo, eu não concordo com os níveis de paralisações que nós temos de obras importantíssimas como a Transparaíba. Eu não posso conceber que passados quase 4 anos, só no último ano de gestão, eu estava fazendo uma visita, creio que a uma emissora na semana passada. E lá estava um companheiro seu e dizia: veneziano, há quem diga, prefeitos, gestores e gestoras, que o fato da sua presença como candidato ao governo, o fato da presença de Ricardo Coutinho, candidato ao Senado, já provocou uma mudança, que é a de João Azevedo e os poucos que o acompanham politicamente, no sentido de estabelecer as suas estratégias, começarem a ter buscado para fazer audiências, para manter uma audiência. Então, isso não acontecia, mudar a pauta. E isso só aconteceu no último ano. Como só no último ano, né, nós temos convênios, né, para assinatura de creches, de escolas, enfim. Você não administra. Quando eu assumi a Prefeitura de Campina, eu administrei do primeiro até o último dia dos 4 primeiros anos, porque depois eu tive mais 4 anos. A realidade atual é que nós estamos vendo pacotes sendo apresentados de ações administrativas, quando muitas outras que foram deixadas no sequenciamento que nós desejávamos desde 2018 foram paralisadas. Eu citei uma, mas poderíamos citar aqui um rol, um rosário de fatos que exemplificariam essa nossa frustração. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que está ali num lugar que você já ocupou, de que o governo não responde às demandas de Campina Grande, você concorda com o Bruno? Poderia ser feito muito mais, tanto por Bruno como prefeito, como pela própria gestão. Até porque, em parte, algumas dessas ações em Campina Grande, eu com muita alegria divido o que não é de reconhecimento institucional, mas divido. Eu divido, por exemplo, os investimentos em cerca de 50 ruas que foram pavimentadas com recursos direcionados em ações da senadora Nilda e do senador veneziano. Eu divido pelo início, enfim,
de uma obra marcante para a nossa cidade e para toda a região, que será o Centro de Convenções de Campina, que tem 33,5 milhões de reais que foram destinados em emendas pela senadora Nilda e pelo senador veneziano. Nós haveremos de fazer muito mais, não apenas por Campina, mas pelo Estado. O Estado pode mais, eu creio nisso e é isso que eu extraio, é isso que eu sinto nas minhas visitas, nos contatos que nós estamos mantendo quase que diariamente. Vereador, o que é que você quer ser governador da Paraíba? O que é que você, naturalmente, em linhas gerais, o que é que você propõe para esse estado de coisas? E se você estivesse na cadeira de governador, você estaria conduzindo? Olha, Luiz, eu te falei sobre um ponto. A Paraíba ela não pode, e ela não é, evidentemente, uma ilha que esteja afastada do continente. Não. Falo o seguinte, nós somos uma federação, nós somos uma composição de 26 estados, um Distrito Federal, portanto não dá para você discutir só os nossos temas, em que pese ser no nosso estado o local territorialmente onde nós desenvolvemos as nossas aspirações, onde nós nos relacionamos pessoalmente, onde nós constituímos as nossas famílias, perfeito. Mas nós não podemos desconectarmos-nos daquilo que acontece em nível nacional. Há primeiro um compromisso e um comprometimento de minha parte como cidadão, de lutar pela democracia. Democracia que está sendo alvejada dia a dia nos últimos anos. Às vezes nós não observamos, às vezes nós não queremos observar e às vezes nós não nos apercebemos de que isso está num processo deliberado e rápido de fragilização das instituições, de fragilização dos postulados republicanos. A esse chamamento eu atendi, que é o de estarmos presentes, dizendo o quão necessário é lutar por ela, democracia, de lutar pelas nossas instituições, de lutar por uma reinserção econômica de milhões de brasileiros. Aí não é um discurso fácil de ser feito. Quem não se toca com tantos e tantos episódios que nós temos assistido de milhares de brasileiros na fila do osso, quem não se toca, quem não se sensibiliza-se, quem não é suscetível a chocar-se com tantos e tantos milhões de brasileiros e brasileiras que perderam seus postos de trabalho, efetivamente precisa se repensar como cidadão. Eu quero discutir o Brasil, eu quero defender esses postulados e trazendo para a Paraíba aquilo que eu estou convictamente convencido. A Paraíba pode muito mais. A Paraíba pode, a partir de um diálogo, fazer com que as aspirações de quem está sem trabalho possa ser não apenas uma aspiração, mas possa ser uma concretude. Possa ter um estado onde haja investimentos efetivos. Possamos ter políticas de relacionamento entre o cidadão e o meio ambiente. Não há nada que justifique que, passados 5 anos que a transposição chegou ao nosso estado, Luiz, o estado da Paraíba não tenha desenvolvido projetos e, com eles já executados, o uso dessa água, o uso racional, o uso equilibrado, o uso sustentável. Você não tem para a região do Cariri, você não tem para a região do Agreste, você não tem agora, recentemente, quando o Eixo Norte foi concluído, para os nossos sertanejos. E nós temos como fazer isso, e não é uma promessa vaga, vã, difícil. Nós temos a água. Quando você não tinha esse acesso, tudo muito bem. Era muito mais delicado você crer no homem público que subisse a uma tribuna e dissesse: eu vou fazer isso, sem que a água estivesse ao seu acesso. É impensável que regiões como a do Cariri, a do Seridó, não tenha, como a do Sertão, a sua unidade de trauma, o seu hospital de trauma. Nós vamos fazer e já dissemos como vamos realizar isso, inclusive é compromisso meu, como da senadora Nilda, disponibilizarmos ao orçamento de 2023 recursos para a sua consecução. Não precisamos ter fisicamente superestruturas, maiores estruturas comparadas às de Campina, Dom Luiz Gonzaga Fernandes e o Humberto Lucena em João Pessoa, mas precisamos dotar de um equipamento que possa garantir esse acesso, equipar, qualificar a nossa rede hospitalar. Nós temos essas ideias e outras que vamos tratar, e é por isso, eu não me movo por outros projetos. Quando eu ingressei na vida pública, eu poderia ter tocado a minha vida profissional, Luiz. Eu sou advogado formado, eu nasci num ambiente onde eu respirava apaixonadamente o mundo jurídico, com o meu pai, Vital do Rego.
Penso que eu e Vitalzinho, minha irmã já se decidiram à época, desde moça, a buscar a medicina, como Vitalzinho também, mas nós éramos apaixonados, nós acompanhávamos o dia a dia do criminalista, consagrado nacionalmente Vital do Rego, tudo poderia nos levar à condição de poder seguir, não, porque ele era diferenciado. Uma aula no café da manhã, no almoço e no jantar. Exato, mas nós nos dispusemos, tanto o Vitalzinho, que foi, né, terminou de 2 cursos, medicina e direito, exerceu, de certa forma, mas com pouco tempo, como eu próprio. E revelou aqui que anunciou constrangido ao pai que ia fazer medicina antes de... Exatamente, e porque meu pai, não que não nos quisesse no exercício da política, mas eu tenho certeza, porque depois ele confidenciava isso. Para quem sofreu, quando eu falo muito sobre democracia e não falo na medida do que devo falar, porque devemos falar sempre, nunca achar que estamos falando demais, esse é dever, me perdoe, seu, meu, como cidadãos. Meu pai dizia, por ter passado a experiência do ostracismo dos 10 anos longe da vida pública em razão do AI-5, tanto ele como o ex-governador Pedro Moreno Gondim, como também outros tantos e tantos paraibanos, envolvidos ou não à frente de exercícios parlamentares. Meu pai dizia o quanto sofrera em meio àquela realidade. E penso que até como sentimento protetivo de pai, não nos quisesse, a mim e a Vitalzinho, participando. Mas a gente terminou convencendo. Senador, hora de revelações, momento de revelações aqui no Frente a Frente. Quem será o seu candidato ou sua candidata a vice-governador na sua chapa? Eu posso apostar aqui, sem medo de perder, que será a indicação do ex-prefeito Luciano Cartacho. Você terá um sobrenome Cartacho na sua chapa? Posso fazer essa aposta? Não, você pode dizer e você não vai perder a aposta de que Luciano participa, como os demais outros, das decisões que nós haveremos de tomá-las. Luciano é muito importante. Mas com um peso grande? Não, com o peso do tamanho dele, você há de imaginar. Luciano, a sua experiência administrativa, essa chapa carrega consigo a experiência de Luciano na capital, exitosa experiência. Ninguém pode deixar de reconhecer a sua passagem de 8 anos. A participação presente em todo o Estado, e as pesquisas mostram, retratam e revelam a preferência em torno do nome de Ricardo Coutinho, porque há uma presença administrativa de Ricardo em todos os quadrantes estaduais. E a nossa modesta, mas também importante, porque em Campina Grande nós deixamos marcas com mais de 3.000 obras realizadas. Esse tripé, ao lado deste, tantos e tantos outros e outras figuras que ocupam espaços nos parlamentos municipais, ocupam espaços no parlamento estadual, disputarão retorno à Câmara dos Deputados, todos eles serão ouvidos. E Luciano será ouvido, sim, para essa decisão. E ele tem, né, tanto seria um extraordinário nome se ele próprio se permitisse. Você fez esse convite? Fizemos, mas Luciano, de uma forma pessoal e junto aos seus, enfim, nós não podemos desconhecer a sua decisão, inclusive para o próprio Partido dos Trabalhadores, é a de disputar o mandato à Assembleia Legislativa. Mas confere-se a Luciano o respeito, o reconhecimento às suas opiniões e opiniões estas que estarão sendo levadas em conta no momento em que nós definirmos a ou o companheiro de chapa. Agora, desse tripé que o senhor falou aí, senador, desse tripé aí, o senador veneziano já está com a vaga e já é o candidato ao governo. O ex-governador Ricardo, candidato ao Senado. Desse tripé que o senhor falou aí, veneziano, Ricardo e Luciano, só Luciano não está com a vaga garantida, então. Porque ele não desejou assim participar desde o início como nosso vice-governador e seria um candidato a governador excelente. Luciano tem todo o gabarito, tem todo um apelo, é porque de fato ele não quis assim participar como candidato ao governo, disse isso ao Partido dos Trabalhadores. Seria um grande nome, como sempre assim afirmamos. Depois, quando ele disse, Vené, e informou ao presidente Lula, informou à presidente Gleisi e a outros, entre os quais o presidente Jackson Macedo, que não tinha essa disposição e que a sua disposição seria de disputar como postulante à Assembleia Legislativa uma das 36 vagas, eu fui a ele e o convidei e disse, Vené, eu vou disputar a Assembleia Legislativa. Mas ele está presente, eu converso com regularidade com o prefeito Luciano Cartacho e ele vai ter a sua voz vai ser ouvida no momento em que todos nós, viermos a definir.
O bom, Vamos Luiz, saber em alguns meses se a voz dele vai ser uma voz rouca ou potente. Vai ser importante. Deixe-me dizer, nós temos essa tranquilidade, porque nós contamos, esses quadros MDBistas e petistas juntos contam com opções. Nós não vamos chegar na antevéspera ou na véspera, nos minutos finais da convenção, a não conhecer, não saber ou dizer vai ter que ser você, porque não há outra opção. Não. Nós vamos fazer com muita tranquilidade. Agora, senador, você estava preparado para dividir o ex-presidente Lula com o governador João Azevedo? Você responde daqui a pouquinho, pega um fôlego aí, um minutinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Se você quiser ouvir essa e outras respostas do senador veneziano Vital do Rego, você aguarda aí, daqui a pouquinho a gente está de volta.